Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem que eu tenho aqui da parte de Deus, onde você vai perceber nesta mensagem que Deus, quando Ele tem um propósito para com alguém, Ele vai em busca daquele alguém aonde estiver, mas Ele não desiste daquele alguém até que o propósito dele se cumpra. No entanto, você que me ouve agora, se você tem um propósito, creio eu que todos que me ouvem têm, certamente você tem a promessa. Deus, Ele não vai desistir, Ele vai te procurar aonde você estiver, mas enquanto a promessa não se cumprir, Deus, Ele vai atrás de você aonde você estiver. Olha o que diz aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. 1 Reis 19:4 diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Queridos irmãos, você percebe aqui o perigo da fraqueza humana. Deus o havia acabado de responder a oração de Elias, aonde ele havia clamado no monte. Deus havia dado sinal pequeno, como a palma da mão de um homem. E Deus havia dado chuva naquele lugar em resposta à oração de Elias. Deus também o havia acabado de livrar Elias dos profetas de Baal. O havia derramado fogo do céu, o havia destruído os profetas de Jezabel, os profetas de Baal, para prover livramento na vida de Elias. Mas Elias agora está olhando para trás e vendo toda a destruição que foi causada simplesmente para que Deus livrasse a sua pele. Elias entra em pânico, Elias fica assustado, ou a natureza humana manifestou-se, porque toda vez que a natureza humana de alguém se manifesta, por corajoso que seja aquele alguém, por fé que ele tenha, quando a natureza humana manifesta-se, juntamente com ela vem o medo. Juntamente com ela vem a insegurança, juntamente com ela vem a incerteza. E quando a natureza de Elias manifestou-se, depois de Deus ter lhe dado todo esse livramento, Elias teve medo e tentou fugir do propósito de Deus, ao ponto de pedir para si a morte. Penso eu que quando Elias se viu adiante da circunstância, olhando para trás e vendo a destruição que foi causada simplesmente para que Deus livrasse a vida dele, Elias deve ter olhado e deve ter pensado: eu vou entregar minha carteirinha de profeta, eu vou desistir, isso não é para mim. Talvez você que está me ouvindo agora, você está pensando exatamente isso, em abandonar o barco, em desistir do propósito, está pensando em abrir mão do que Deus tem preparado para você, mas eu vim aqui já te alertar, você pode até desistir, mas Deus aí à tua procura, aonde você estiver, você pode se esconder, aonde estiver, Deus, Ele não vai desistir, Ele vai em busca da onde você estiver, para que o propósito dele se cumpra. Se engana quem pensa que Deus vai desistir. Deus, Ele não se engana, queridos irmãos. Deus, Ele não te chamou por acaso. Deus, Ele não te chamou à toa. Está pensando que Deus escolheu a pessoa errada? Está pensando que Deus não conhece os corações? Ou por acaso escolheu o teu Senhor a pessoa errada? Por acaso o teu Senhor não é aquele que conhece os corações? Por acaso Ele erra nas escolhas que faz? Errado está a escolha que você está fazendo, querendo desistir. Errado está o teu pensamento em abrir mão do propósito de Deus. Deus não vai abrir mão de você. Quando a natureza humana é um perigo. Quando a natureza humana manifestou-se, Elias se escondeu, correu para o deserto. Mas olha o cuidado de Deus. Aqui a seguir no versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o anjo tocou e lhes disse: levanta-te e come. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou o anjo a segunda vez. O anjo do Senhor tocou e lhes disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Percebe que no medo de Elias, no desespero de Elias,
ou ao manifestar-se a natureza humana, Elias tentou fugir do propósito, Elias tentou se esconder do propósito, pensando: isso não é para mim, eu não fui chamado para isso, o que isso tem a ver comigo, eu não tenho vocação para isso. Certamente alguém que está me ouvindo agora está pensando exatamente dessa maneira, pensando: eu vou entregar minha carteirinha de sacerdote, eu vou entregar minha carteirinha de profeta, eu vou desistir disso, isso não é para mim, eu não tenho vocação para isso. Ei, Deus não escolheu a pessoa errada, Deus não se equivocou no chamado. Se Ele escolheu você, você é a pessoa certa. Deus não errou na escolha. Por acaso o Senhor não conhece os corações? Ele sabe exatamente quem Ele chamou, Ele sabe exatamente quem Ele escolheu. Foi a você que Ele escolheu, foi a você que Ele chamou. Então não tente fugir do propósito de Deus, porque Deus vai atrás de você aonde você estiver. Não adianta, mesmo que você não esteja vendo esse capacidade, mesmo que você não esteja vendo esse preparo, é Deus quem prepara. Deus não escolheu, Deus não errou na escolha não, queridos. Deus, Ele não errou quando Ele te chamou, pelo contrário, errado está você pensando em desistir, pensando em parar, mas não adianta, que Deus não vai desistir de você. Veja como Deus tem um propósito grande. A missão que Deus tinha para Elias não era uma missão qualquer. A Bíblia diz que Elias foi lá para o deserto, e lá nesse deserto a Bíblia também diz que o anjo da parte de Deus foi levar providência 2 vezes para Elias. Isso aqui a Bíblia está revelando o cuidado de Deus para com aquele em quem Deus tem um propósito. Talvez você está passando por um problema, e é esse problema que está trazendo dúvida no teu coração. Mas eu vou te dizer, Deus está cuidando de você, sabe por quê? Porque Ele não erra na pessoa na qual Ele tem um propósito. Deus, Ele não erra nas pessoas as quais Ele escolhe. Deus, Ele não erra as pessoas as quais Ele chama para viver a sua promessa. Deus, Ele não erra nas escolhas que Ele faz. Deus está cuidando de você, porque Ele tem um propósito na sua vida. Deus está cuidando de você porque a promessa dele na sua vida é maior do que teu problema. Deus está cuidando de você porque o propósito dele na tua vida é maior do que tudo que você está vivendo. Tudo que você está vivendo, o propósito de Deus é infinitamente maior. Por isso Deus foi cuidar lá no deserto de Elias através do anjo, porque Deus tinha propósito na vida de Elias. Deus tinha promessa na vida dele. Tu pode estar no deserto, Deus vai lá nesse deserto à tua procura. Onde tu estiver, Ele vai enviar anjo para te trazer socorro. Aonde tu estiver, Deus vai te visitar. Aonde tu estiver, os anjos de Deus vai descer para cuidá-lo de você. O anjo de Deus vai descer para fazer tua segurança. O anjo de Deus vai descer para te trazer vitória. Isso vai ser um cuidado de Deus para contigo, com uma confirmação de que a pessoa a qual Deus tem um propósito na vida do mesmo, essa pessoa, Deus, Ele faz questão de cuidar através dos seus anjos. E se for o caso, como aconteceu aqui, Ele próprio desce para cuidá-lo, mas Ele não deixa esse alguém ser o cuidado da parte dele. Foi o que Ele fez com Elias. Enviou o anjo 2 vezes no deserto. Agora Elias atravessou o deserto e se escondeu na caverna. 2 vezes enviou o anjo para cuidar de Elias. Agora na caverna o próprio Deus desceu. Aqui a partir do versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cisto tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que ele veio uma voz e lhes disse: que fazes aqui, Elias? No deserto, os anjos veio 2 vezes enviado de Deus cuidar de Elias. Aqui revela o cuidado de Deus para com aquele que Deus tem um propósito. O cuidado de Deus para com aquele o qual Deus tinha feito promessa. O cuidado de Deus para com alguém o qual Deus o estava cuidando. O cuidado de Deus para com alguém o qual Deus tem chamado por fiel propósito e chamado. Elias era escolhido. Deus havia escolhido ele para um propósito. Deus havia escolhido ele para uma missão. Deus havia escolhido Elias para viver as suas promessas. E Deus não escolheu a pessoa errada. Deus não escolheu Elias por acaso, não. Deus escolheu Elias porque Deus sabia exatamente o que ele estava escolhendo. Se ele escolheu você, não foi por acaso. Você foi escolhido a dedo. Observa, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas, tu acha que Deus errou em te chamar, irmão? Tu acha que Deus errou na escolha que Ele fez? Por acaso o meu Senhor, Ele não conhece os corações? Por acaso Ele não sabe qual é o teu pensamento? Por acaso Ele não te conhece pelo lado de dentro? Ele não te escolheu por acaso.
Ele sabe exatamente o que Ele escolheu. Ele sabe exatamente quem você é. É por isso que Ele te escolheu. Então não tenta fugir não, viu? Não tenta se esconder não. Tu pode ir para o deserto, para a caverna. No deserto veio os anjos 2 vezes. Se tu for para a caverna, o próprio Deus a tua procura, como Ele foi atrás de Elias. Mas Ele não vai abrir mão de você. Você pode tentar correr, se esconder. Deus vai no teu rastro, aonde você estiver. Os olhos dele estão te vendo exatamente onde você está. E Ele sabe a dúvida que está no teu coração, viu? O homem de Deus, mulher de Deus, tu que está querendo fugir do propósito, não adianta. Ele vai atrás de você no deserto, na caverna, no esconderijo. Aonde tu se esconder, Ele vai à tua procura. Então se coloca na presença de Deus e deixa o propósito dele se cumprir. É melhor você deixar o propósito se cumprir do que você tentar fugir dele. Porque Deus não vai desistir de você e Ele vai atrás de você aonde você estiver. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe. Boa experiência com o Todo-Poderoso. Que um lindo propósito se cumpra em sua vida.